Atenção, senhoras e senhores. A partir de agora, a TV Mais orgulhosamente apresenta Show Mais. E com vocês, ele, Tárcio Arruda. Opa, não é que sou eu mesmo? Acabei de chegar. É verdade, cheguei agorinha. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez, repito, pela presença de todos e pela audiência que o Show Mais tem conquistado no decorrer desses 10 anos. Está no ar mais uma edição, a de hoje leva o número 1971. Hoje nós vamos levar um tema muito importante ao ar, que é humanismo na educação. Ah, Tárcio, mas humanismo na educação, do que você está falando? Esse tema é muito mais importante do que possa parecer. Qual é o foco, não é, do conteúdo? Não o didático. O didático não é que pouco importa, ele importa muito, mas o conteúdo de formação dos nossos filhos, dos nossos netos nas escolas, não é? Qual é o objetivo da escola? É formar um profissional eletronicamente, na base do computador, aquele que visa só a briga no mercado e conseguir um lugar ao sol, profissionalmente falando, ou o homem ou a mulher, não é, que tem uma visão voltada para os seres humanos, para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus companheiros de trabalho. Os nossos convidados de hoje são Valdenir Abel dos Santos, professor de História e Filosofia, Sônia Maria Bundeschut, professora de inglês da rede estadual, e Carlos Gomes, professor de humanismo na educação. Portanto, prestem muita atenção, convide os seus filhos para que assistam junto com vocês este programa, porque é de extremíssima importância. Vamos apresentar de imediato, para que a gente não perca muito tempo, os convidados desta edição. É o professor Valdenir Abel dos Santos, que é professor de História e Filosofia do Colégio Torlone e Holanda, em São Caetano do Sul. Professor Valdenir, muitíssimo obrigado pela sua presença. Um comentário rápido a respeito do humanismo na educação. Tárcio, o humanismo, ele é uma colocação dos educadores no mundo, porque visa fazer, não é, das pessoas seres humanos, que nós não nascemos como seres humanos, nós nos tornamos. Então, aonde é que nós nos tornamos seres humanos? Nas escolas. Então, a escola ela tem esse papel fundamental de tornar a pessoa ser humano para que ela viva bem em sociedade, não é? E aí, dentro dessa humanidade, também tem a questão de como se colocar na vida, né? Entre as familiares e assim por diante. Então, é um jeito da gente tratar a pessoa de uma forma cada vez mais, que ela seja mais civilizada. Esse é o princípio. E pelo que a gente está vendo, né, professor Valdenir, está acontecendo exatamente o contrário, né? Nós temos um percentual muito pequeno, não é, de crianças e de escolas voltadas com esta filosofia de conteúdo, não é? Em contrapartida, incita-se, né, o aluno a fazer trabalhos que tirem nota maior que o outro, disputa, inclusive nos esportes, essa coisa toda. E ainda, além disso, nós temos aquela casta da nossa sociedade que, infelizmente, não está dando educação nenhuma e estamos formando marginais nas ruas, né, professor? Isso agrava mais ainda todo este conceito filosófico que a gente possa discutir, né? Sem dúvida. Com isso, a escola vem perdendo muito do seu espaço, né? E as atrações na rua, não é, vão criando cada vez mais interesse para os alunos, não é? E à medida que também a sociedade vai entendendo que hoje, né, basta ter e não ser. Uhum. Então, é isso que nós queremos, eu gostaria até de frisar aqui, não é, que hoje a gente tem que se preocupar mais com o ser. E onde é a casa do ser é a escola. Então, nesse ponto de vista, nós teríamos que fazer justamente o contrário, né? Revalorizar, não é? Diminuir um pouco essas disputas, né?
Mas depois a gente vai complementando um pouquinho. Com certeza. A nossa segunda convidada é a professora Sônia Maria Bondeschut, formada pela Fundação Santo André em letras e vários cursos de inglês extracurriculares e de extensão universitária na FISC, Cultura Inglesa, PUC e USP. Professora Sônia Maria, muitíssimo obrigado também por ter vindo. Seu comentário também inicial, não é, a respeito desse contato que todos vocês têm diariamente com os alunos e o que realmente está acontecendo nos bancos escolares. Bom, assim, na escola está tendo muito problema de indisciplina, de desrespeito, tanto aos colegas quanto aos professores, principalmente aos professores. Por quê? Os alunos não vêm com uma educação assim de casa. A família está deixando a educação para os professores. E a gente não consegue, né, dar aquela educação que a família acha que a gente tem que dar para os alunos. Então, está muito conflito entre professores e alunos e a gente tem que, além de ter que passar o conteúdo, a gente tem que tentar dar um pouco de atenção, de carinho para esses alunos, né, sendo mais humanos, não ficar só na posição de professores, né. Então, tá nesse esquema, assim. Qual é o percentual que a professora nota em sala de aula de interesse de alunos normais? Não precisa ser nenhum CDF, um aluno brilhante, não é? Isso não precisa ser, digamos assim, tão eloquente, né, o aluno. Mas aqueles alunos que fazem a lição de casa, que prestam atenção na aula, que tiram seus 7, 8, 6, 5, de repente sai um 10 aí, não é? Pessoas assentadas na sociedade, isso que eu estou querendo dizer. Não é? Pessoas que respeitam o professor, respeitam a professora, o diretor, então, se vai em sala de aula, oh, meu Deus, o que será que ele veio fazer aqui? Não é? Que número a senhora daria? Olha, assim, tá mais de 50% da classe não tem muito interesse, né? Eu diria assim que aqueles mesmo que realmente querem aprender, que fazem tudo, é uns 30%, entendeu? Entre 30, sei lá, 40, 30%, porque tá difícil de eles quererem ir para a escola para aprender. Eles vão porque são obrigados, né? Tem outras motivações, querem ir para ficar mexendo no celular, entendeu? Tudo menos prestar atenção na aula ou querer aprender. Então, aqueles que realmente querem aprender... Não, o celular é um fator de dispersão total, nossa, né? É coisa de louco isso aí. Coisa de louco. Vamos apresentar o nosso terceiro convidado, que é professor de Humanismo da Educação, pós-graduado em Docência do Ensino Superior, especialização Humanismo na Educação do Terceiro Milênio e desenvolve curso de Humanismo na Educação à distância, totalmente gratuito. Depois nós vamos falar sobre isso, que é o professor Carlos Gomes. Professor, muito obrigado pela sua presença e seus comentários iniciais também, por favor. É sempre um prazer participar do seu programa, Darcy. Todo nosso, professor. Eu vou só voltar um bocadinho no tempo. Vamos lá para 1594 até 1650 e falar de um pensador mais moderno da atualidade, um pensador bastante moderno que é o René Descartes. O René Descartes, com a sua teoria do só penso, se penso, existo, se penso, logo existo, deixou marcado, além de ter estudado todas as áreas de exatas e de humanas para entender a área do pensamento, ele nos deixou um legado do pensamento e que não é praticado pela maioria das pessoas. As pessoas não sabem o que realmente é o pensamento, o que é um pensamento. Esse é o tema do meu curso e em cima do tema se penso, logo existo, e sobre o pensamento é que eu quero falar um bocadinho durante o programa. Descartes, para deixar evidenciado lá atrás, na Idade Média até nossos tempos, você tem nessa caminhada depois teorias que são desenvolvidas pelo homem na ciência e em humanas. Por exemplo, o Einstein, com a teoria da relatividade, leva o homem a observar o universo distante dele. Mas você também tem a teoria quântica com o Peter Higgs, que detetou em 1960, por aí, um conceito de partícula de Deus,
dentro dessa procura. E assim mesmo, esse pensamento que forma uma trilogia humana, alma, corpo e espírito, não é bem entendida pela maioria, confundindo esse humanismo desde o nosso passado, através das religiões, e hoje despertando para, através da ciência, não crer nem na existência de um Deus. Então, isso tudo é que nós vamos conversar no programa de hoje. Eu acho que é um bom início aí, professor, é um bom início, porque eu estava dando uma lida, não é, hoje à tarde, a respeito do período, não é, pré-humanismo, da escolástica, não é, do período, ainda lá nos romanos, aquela coisa toda, né? Nós estamos vivenciando um mundo totalmente diferente, nós estamos em outro planeta, em outro planeta. Esses alicerces, né, da escolástica, do pré-humanismo, do humanismo, não é, aquele grito de liberdade da Baixa Idade Média, não é? Eles podem ser analisados com tudo isso que está acontecendo hoje, com o homem de hoje, eu não diria nem a criança, o homem de hoje, o pai, o professor, a esposa, a mãe, a professora, o aluno, o bedel, mudou tudo. O cenário é outro planeta. Podemos nos refugiar nessas teorias do século XIV, do século XV? Fique à vontade agora de um fala, outro responde. Eu diria que não, Odarcio. Esse passado, ele só serve para mostrar erros e acertos que o homem tem cometido na sua caminhada. O tempo é hoje. O que nós precisamos entender é que você tem um período de validade de um tempo. Hoje no Brasil, a faixa etária é 75 anos. É só o que interessa. Olhar o infinito, olhar o céu nas alturas, imaginar algo que transcenda você sem você ter a mínima condição de alcançar, porque a vida é puramente física, no sentido de você obrar uma obra que não é sua. Nós estamos num universo que não é nosso. Como observadores, é que nós temos que entendê-lo. Nós praticamos no plano físico, na vida existencial que temos, numa faixa etária de 75 anos, para aprender alguma coisa nesse sentido, entra lá o Descartes com o pensamento. Você é o pensamento que você exercita instante a instante. Mas o pensamento não é a vida. A vida é uma trilogia. Você tem corpo, alma e espírito. O espírito é o controle do seu neurovegetativo, é o seu metabolismo, é você viver 120 anos. Essa vida está em você, você está nessa vida, mas você não percebe achando que a vida é o pensamento. O pensamento não tem nada a ver com a vida. Então, esse entendimento é que nós precisamos começar a ter, percebendo a dualidade humana. Nós praticamos no dia a dia, para aprender alguma coisa, duas antíteses. Essas duas antíteses, o certo e o errado, o positivo e o negativo, que nós exercitamos, no final de cada época, de cada período existencial, praticamos como que uma alquimia e colocamos no tacho os erros e acertos, e o que sobra são as conquistas da vida. Começamos de novo, repetindo novamente erros, mas isso é interminável. A prática do livre-arbítrio é interminável. Nós vamos passar bilhões de anos e não completamos isso. Então, essas duas antíteses que nós temos que entender, ela pode chegar num determinado período procurando esse entendimento numa síntese. Mas síntese é apenas do pensamento praticado pelo ser humano num determinado período existencial. Como é que ele herda a si mesmo, é uma sequência que nós vamos usar, falando de corpo e alma. E nesse humanismo que eu pratico do terceiro milênio, nós temos 1000 anos para pensar exatamente esse início de caminhada que nós estamos dando. Quando você chega, então, no espiritual, que é o metabolismo em você, você foi feito para viver 120 anos. Se você adultera através de drogas, do fumo, do álcool, da alimentação, você vai sofrer na carne as consequências do que você está plantando. Você herda você mesmo instante a instante. Mas vamos fazer um stopzinho,
porque o professor de filosofia e história tem lá no passado uma série de informações que pode conjugar esses interesses. Eu quero só reforçar essa ideia desses alicerces dos séculos passados, simples, né? Eles são simples, de humanismo verdadeiro, se não estão abalados no dia de hoje, né? Um quer ser engenheiro, astronauta, outro quer... E não importa o que aconteça do lado, ele quer aquele objetivo. As escolas estão preparadas também para acertarem essas arestas, não é? E caminharem lado a lado o conteúdo didático com a formação humanística da pessoa? Então, esse grito de liberdade, né, que acontece na Baixa Idade Média, ela transforma toda a história. Para o homem, foi muito bom, não é? À medida que saímos debaixo do mando dos senhores feudais e até da igreja, né? Porque a igreja também fazia um controle da mente. Então, a partir daí, vem o humanismo, né? Valorizando o homem, né? O homem na terra, fazendo, não é, tudo o que deveria fazer. Libera o homem aí. Mas aí surge o capitalismo. Né? O capitalismo é uma decorrência que trouxe bens para um lado, mas trouxe complicações para outro. Bens assim, então aumenta-se o trabalho, mais pessoas começam a entrar no mercado de trabalho. Professor, eu vou pedir licença um minutinho. Nós vamos fazer um intervalo, o senhor continua desse ponto. Inclusive, queria ressaltar o papel importante da igreja, né? Que independentemente da parte religiosa, óbvio, não é? Graças aos monges escribas, não é? Que essa cultura ela foi passando nas décadas, não é? E essa cultura chegou até nós. Senão nós não teríamos nada, né? Que o povo destruía tudo. O homem queria guerra, o homem queria sangue. Mas ele queria continua, conquistas, ele né? continua num conceito de barbárie. O homem continua bárbaro. Ele não evoluiu nada, ele repete os mesmos Eu acho que ele está erros. ficando até mais bárbaro ainda, Mais professor. bárbaro. Não é porque eu duvido que, por exemplo, em Roma Antiga, era um evento, não é? Os gladiadores, tinha regra, tinha isso, tinha aquilo. Era um jogo, era um jogo. Agora não, a pessoa leva um tiro na rua, que jogo é esse? Mas essa exclusão que nós estamos praticando com a criança determina o nosso porvir. Não há a mínima condição de futuro numa sociedade que degladia-se entre si no mundo todo. Mas esse é... Gente, aqui uma que liga sequência. o televisor para assistir um noticiário, você fala, ainda bem que eu estou aqui em casa, meu. Ainda bem que eu estou aqui em casa. Você fica olhando se a porta está fechada. Já não pode sair mais. Vamos fazer um rápido intervalo, depois nós voltamos com o professor Valdenir Abel dos Santos para que ele prossiga desenvolvendo as suas definições. Até já. Atenção! A TV Mais adverte. O programa Show Mais causa dependência cultural. Pronto, já estamos de volta com o Show Mais de hoje e estamos falando sobre o humanismo na educação. Eu pediria a audiência dos professores, do professorado como um todo, do alunado também, dos senhores pais, não é? É muito importante a gente discutir esse tipo de tema, porque parece que nós estamos viajando na maionese aqui, mas não. São temas que dizem respeito objetivamente em relação aos seus filhos, netos. E daqui a pouco podemos até falar bisnetos, né? Com a longevidade
Nós estamos com a palavra do professor Valdenir Abel dos Santos, que é professor de História e Filosofia do Colégio Torlone e Holanda, em São Caetano do Sul. Professor Valdenir, pode prosseguir no seu pensamento, por favor. Daí nós dizíamos, né, Tarso, que com o aparecimento dessa nova forma de vida na modernidade, né, então a modernidade vem com o humanismo e também vem com o capitalismo. E isso foi bom, por um lado, porque ampliou as escolas. À medida que você tem mais trabalho, você tem mais necessidade de mão de obra. Então, deu um grande aumento do número de estudantes. Só que o capitalismo ele tem limites. Esse problema do trabalho no capitalismo é que nos complica um pouco, porque se eu estou dentro da escola, eu estou disputando com o meu colega do lado. Quer dizer, se eu vou fazer vestibular, eu estou disputando com outro meu amigo lá. Então, dentro do capitalismo existe essa disputa pelo espaço. O vestibular já é uma disputa incrível, né? Sem dúvida. Isso acaba desumanizando, porque eu não vejo a pessoa que está do meu lado como um parceiro, não é? Em que eu posso tratá-lo como meu amigo, que eu posso ser solidário com ele. Então, existe essa contradição, não é? À medida que o capitalismo ele necessita de mais mão de obra, necessita de pessoas estudadas, mas necessita também da gente estar se disputando a toda hora. Então, isso cria um clima de desumanidade dentro das escolas, né? Isso é preciso ser pensado de uma nova forma, não é? Não sei se ainda dentro do âmbito do capitalismo. É complicado, porque, professor, entendo, compreendo, aceito esse pensamento, mas essas especializações, não é? Essas pessoas super, hiper, mega preparadas, com pós, pré, mega graduação, elas devem ter uma base humana, não é? Senão elas vão se tornar robôs. A empresa precisa de resultado. Contrata um CEO lá, ele dobra o faturamento de 500 milhões, foi para 899 milhões. Mas o que ele fez? Ele arrasou com 300 famílias, por exemplo. Não é? Eu acho que isso fere um pouco, né? Sem dúvida. Fere um pouco. Então, essa é a contradição do capitalismo, né? À medida que ele traz a gente para a educação, que a gente conhece muito mais, mas traz esse lado também da competição entre nós, seres humanos. E aí descaracteriza um pouco. Mas eu penso assim, sabe, que seria uma opção da sociedade. Nós temos as duas formas de ver o mundo. Uma que é o ter e outra que é o ser. Determinado tempo, lá na antiguidade, se valorizava mais o ser. Então, com isso se valorizou mais a escola, mais as universidades, mesmo na antiguidade, mesmo na Idade Média, com a igreja, né, valorizava-se muito mais o ser. Com o capitalismo, deu mais vazão para o ter. Então, os meninos de hoje, até mesmo dentro da escola, não secundarizam a escola, eles querem ter logo, rapidamente. Agora, depende da nossa opção. Se a gente vai pelo ser, né, aí dá para a gente retomar esse lado da solidariedade, da humanidade. E o professor, ele dá essa contribuição que ele vê o jovem como esse futuro Na época romana, né, eu estava lendo também o Disputatius, né, que era o diálogo, né, entre o mestre, não é, e o aluno, e o discípulo, né, em alto nível. Isso há trocentos milhões de anos, como que pode? Hoje em dia, o professor não se bobear e não abre a boca na sala de aula. Sem dúvida. É verdade, senhor. Desvalorização. Deixa eu só passar para a professora Sônia Maria. Nessa linha de raciocínio, né? A senhora que é professora de línguas, né? Eu sou fã incondicional, não é? Dessa parte do mundo, né? Certo. De cada um falar uma língua, da coincidência das raízes, né? Morfológicas das palavras, que nem no caso da escolástica, né? Que vem do escolásticas, né? Vem da escola, né? Então, tudo isso é muito bonito. O aluno que se interessa, por exemplo, no caso por inglês, ou então por francês, na minha época tinha latim, ele é um aluno diferenciado. Ele traz um gen a mais em relação à humanidade por se interessar e entender o irmão que fala outra língua de um país distante? Eu acho assim que ele é diferenciado. Primeiro, se ele tem o interesse de aprender novas línguas, então ele já quer ser um cidadão do mundo. Ele não quer se ater só ao estudo do inglês porque é obrigatório. Ele quer aprender também para contribuir, né, com o mundo, não só ali dentro da sala de aula. Aqui eu vou mostrar para vocês a revista Escola. Tem a matéria, a professora lá. Guess what? Adivinha o quê? I'm easy. Né?
Eu tô tranqui, né? E kidding, né? Brincando, não é? Professora, os alunos estão absorvendo melhor o inglês, que antigamente a gente ficava 200 anos na escola de inglês e na primeira vez que tentava abrir a boca não saía uma frase, né? Não havia a preocupação, digamos assim, e mesmo que seja em decorar, né, os verbos irregulares, que são importantíssimos, né? Sem eles você não forma uma frase em inglês, você vai ficar falando sempre errado. Os métodos foram se aperfeiçoando, a senhora que se interessa tanto por este assunto. O que eu quero dizer é o seguinte, aprende-se realmente mais rápido, caso haja interesse, lógico, né? Não, eu acho assim, que dentro da escola está mais difícil de aprender o inglês. Né? Quem realmente quer aprender inglês tem que complementar com cursos. Não tem como, apesar né? de ter mudado o sistema, que antigamente era mais a base da decoreba, muita gramática. To be, was been, to drink, isso. drank, drunk. E vamos que vamos. Era muito em cima da gramática. Hoje em dia o ensino é baseado em textos, interpretação de textos, e assim, de assuntos que têm a ver com o dia a dia do aluno. Então, por um lado, né, não tem mais essa preocupação com a gramática, com a tradução literal, né? Mas, por outro lado, os alunos têm uma certa facilidade por causa das músicas, por causa de jogos que têm palavras, por causa das palavras que são usadas no dia a dia. Então, esses que têm esse interesse mais no inglês aprendem com tudo isso. Agora, tem gente que fecha, né, a mente para aprender inglês, né? Não, e hoje em então, dia tá esses fácil. só vão aprender em cursos quando for necessário perfeito, mesmo. Perfeito. E hoje em dia é fácil você pegar uma letra de música, né, na internet, aí você canta junto, tem a música, tem a letra, o lyrics, né? Vou falar que é letter, né? É lyrics. Tá com a faca e o queijo na mão, né? A tradução já na internet. Tudo que se eles realmente gostam de uma música e ouvem, às vezes eles aprendem mais inglês através de ouvir música mesmo, né? Eles cantam, nem sabem o que está falando, mas se ele se interessa, ele vai, pega a letra e acaba aprendendo a tradução. É uma maneira de aprender. E também através de filmes, né? Que agora com TV a cabo, eles assistem muito filmes, muitas séries em inglês. Eu ia falar, hoje em dia é importante. Hoje em dia não, já tem bem uns 20 anos que o inglês é de extremíssima importância, não é? Para um cientista, para um professor, para um médico, não é? Todas as grandes obras, não é, estão em inglês. Professor Carlos Gomes, agora sim o senhor pode complementar ou adicionar algo, ou então levantar um outro subtema aí. O Abel estava falando do ter e do ser. Eu faço raciocínio verbal quando converso. Esse raciocínio verbal é exatamente pegar o fio da meada de um pensamento e desenvolvê-lo. Eu não preciso estudar o pensamento passado. Eu tenho esse pensamento dentro de mim. Você começou a falar, 2 minutos depois eu alcanço todo o seu conhecimento por ter exercitado durante décadas esse raciocínio verbal. Então, o T e o C, vamos apenas fazer esse raciocínio. 0,001% dos seres humanos pensam. 0,10%... O primeiro é 0,001. 0,1. 0,01. Pensam. 0,10% dos seres humanos pensam que pensam. 99 e 89% dos seres humanos, em todas as épocas, creem naqueles que pensam que pensam. Tá. Esses que pensam, são os líderes religiosos, políticos, que fazem da grande massa dos 99 e 89 uma massa de manobra. Mas esses que pensam, pensam ou pensam que pensam? Pensam que pensam. Pensam que pensam. Não pensam. Se pensassem, o caminho seria outro. A vida seria com ética. A ética transcende, a ética é absoluta. Você não precisa fazer bem e mal. Antes da ação, mais 1 menos 1 igual a 0, consciência da ação que você está desenvolvendo. O pensamento é sempre uma criação. Não é uma frase de efeito, uma poesia. Isso não tem nada a ver com o pensamento. Pensamento é sempre uma criação. O pensamento vigoroso que criou o universo está dentro de você em forma de consciência. É ela que você tem como observador, observar esse universo que está pronto, e você tem a consciência dele dentro de você.
Essa consciência cresce de 0,01% ou 0,0001%, quer dizer, o princípio de luz dentro de você até 100%, que é uma altura metafísica, que vai levá-lo em consciência ao entendimento de que você e Deus são um só. E não existe um Deus fora de você para você ir procurá-lo. Deus é você dentro de você. Você cresce em consciência à altura dele e você é o próprio Deus. Você é o criador do seu próprio universo, cada instante vivido. Então o T, quem manda no plano físico no T, é o poder. O poder é a grana, é o dinheiro. O C, que em épocas passadas a religião tomava conta de orientar em direção a um Deus, mas sempre nas alturas, sempre fora do homem. Esse Deus fora do homem não existe. Não existe um Deus no plano físico. Existe a vida em você, que é absoluta, que é espiritual, e em você. Que é o próprio Deus. Que é o próprio Deus. Então, o politeísmo, o deísmo, isso tudo você tem que entender quando você vai filosofando pelo longo da sua vida, porque a vida é essencialmente prática, não existe teoria na vida. Você é o que é praticando. Não são os conceitos que você admitiu, que você jogou para dentro de você, que foram lhe condicionados. Isso não significa nada, não leva a lugar nenhum. Isso daí, professor, transportando para os bancos escolares, por exemplo, não é? Isso aí torna-se cada vez mais simples se fôssemos aplicar. Eu pego o Descartes lá atrás, quando ele criou o método cartesista, não é? Cartesiano. Isso, cartesiano. E trago para o nosso tempo e falo de uma tabela conceitual. Então, em sala de aula, o professor não tem autoridade de ensinar. Ele tem autoridade de raciocinar um conceito melhor do que o aluno para situá-lo dentro do aprendizado. O aprendizado é você fechar grupos em sala de aula, numa tabela conceitual, criar o tema e desenvolver através do aluno. Aliás, ele traz de casa essa informação. Eu estava lendo um artigo, hoje ainda, né? Eu tenho que me interessar pelos temas, senão eu chego aqui e não consigo falar nada. E estava bem claro lá, né? Que ninguém consegue ensinar alguém a ensinar alguém. É verdade. Uhum. Você não consegue ensinar alguém a ensinar alguém. Você é o que é. A pessoa deve fazer todos os cursos, se preparando, mas já é nato. Isso. A Essa vida vontade é de transmitir. essencialmente prática. Não existe teoria na vida. Na vida do pensamento. O pensamento não tem nada a ver com a vida. A vida está em você, você está na vida, certo? Mas você não é a vida enquanto você não despertar a sua consciência. Agora, dentro do dia a dia, né, que os senhores têm, e chega e com todo esse potencial de querer passar e essa vontade, né? Encontra jogando bola de papel e falando do jogo de futebol, do resultado, do filme, não é? Do filme de sacanagem que assistiu. E tem de entender que eles estão na época de fazer exatamente isso, né? Como pegá-los, né? Nessa efervescência toda, eles não sabem nem para que lado eles vão explodir, né? Eles querem explodir, e chamar pelo menos o 0,01%, não é? Da capacidade que eles têm para infiltrar, não é? Um gene do conhecimento, o gene da curiosidade, que é importantíssimo, né? E que tantos estudiosos da educação falam, né? É atrair o aluno. O aluno tem que sentir vontade de ir para a escola, não ir arrastado, não ir forçado. Mas então, Darcio, a mente humana, que é a alma universal, é a mente. A alma universal é a mente. A mente tem uma das faculdades, que é a memória. Na memória são depositados os pensamentos no longo das existências vividas pelo homem. Então, quando você volta-se para dentro de você, você encontra na alma, através da faculdade de sonhar, esses pensamentos. Eu posso fazer com você agora, a metafísica, no sentido do pensamento, é a quarta dimensão. Você vive num plano tridimensional. E você pode ser num plano tridimensional, quando você fala no 001, por exemplo, unidimensional. Você tem um tapa, só aceita o que está na frente. Bidimensional. Professor, quase que nós vamos ter que chamar um intervalo, e é o último. Vamos voltar para dar uma última passada. Professor Valdener, a colocação é a mesma, não é? Como driblar, digamos assim, não é? Esses alunos que estão tão desligados, não é? da realidade escolar. Da realidade escolar. Então,
existe um complicador aí que se o Estado, sabe, se o Estado resolvesse valorizar mais o ser, né, que as pessoas desenvolvessem a si próprias, tal, não é, investiria mais nas escolas, principalmente fundamentais. Mas, infelizmente, o governo não investe, né? Investe mais no universitário do que no fundamental, embora deveria ser ao contrário. Ah, mas com absoluta certeza. Mas aqui no Brasil tem essas coisas, né? Gasta-se muito mais com o universitário do que com o fundamental, básico. Então, aí o que acontece? Nós, professores, né, todo o ano chegamos lá, né, com uma maior atenção, né, cuidado, tratamento. Então, a recepção é muito mais no amor, né, sabe, dentro de um calor humano, dentro, né, de tentar fazer elevar a consciência do aluno, né, despertar, e ao mesmo tempo, é esse conjunto de coisas que a gente Professor, faz. eu estou com o tempo esgotado, infelizmente. Eu queria agradecer muitíssimo a presença do professor Valdenir Abel dos Santos, professor de História e Filosofia do Colégio Torlone e Holanda, em São Caetano do Sul. Ah, tem mais um bloco? Ah, é mesmo, tem mais um bloco. Eu voltei todo destoado aqui. Então eu vou chamar um comercial e volto com o professor. Tá certo. Ah, mas qual é a minha? Tá certo. Quantos recreios tem nessa escola aqui? São 3 recreios na escola? 3 Ô, recreios. louco, meu. Vamos lá na cantina, então, comer um cachorro quente, com aquele molho que só a tia sabe fazer. Ah, que bom, gente. Que bom, dona de casa. Já já a gente volta. Pronto, já estamos de volta e olha, não só não acabou o programa, como ferveu agora aqui no intervalo. Depois eu vou voltar com o professor Carlos Gomes, que estava levantando aí não é nem teoria, pô, é uma grande realidade. Mas antes disso, vamos voltar com o professor Valdenir. Professor. Então, eu só queria frisar a importância do professor Carlos falou, que é a questão desse humanismo que ele prega, né? E que realmente isso tem que acontecer, né? A gente tem que voltar a despertar e conseguir perceber na pessoa o Deus em si, não é? Então, é um humanismo em que Deus não é mais do tempo da Idade Média, que era lá em cima, mas está dentro das pessoas. E é isso que nós, professores, tentamos fazer. Nós tentamos, como Paulo Freire dizia, não é? O professor é um amigo, o aluno, quando chega na escola, encontra um professor, um amigo, na direção, um amigo, nos amigos. Paulo Freire, Piaget, né? Piaget, também amigos e assim por diante. Então, esse é o caminho que a gente tenta fazer para driblar. Agora, evidentemente que nós estamos perdendo. Sabe por quê? Porque, primeiro, que eles investem mais na universidade. Segundo, que dentro das escolas do ensino básico, você tem as escolas que vão fazendo a seleção. As escolas particulares, pelo salário, né, pelo pagamento mensal. Então, as escolas públicas, através do vestibulinho. Até as escolas municipais também fazem. Então, quer dizer, para nós, professores da escola do Estado, nós pegamos o aluno que é o mais simples, aquele que vem com menos agregado da família. E essa escola que deveria ser investido muito mais, porque o professor pega aquela pessoa, não é? Em estado inicial de cultura e assim por diante. É aí que são tiradas todas as nossas condições. Não é? E aí, mas na hora de fazer a comparação com o IDEB, IDESP, não é? Se comparam com as melhores escolas particulares, né? Anglo e assim por diante. Então, na verdade, nós professores fazemos isso. Não estamos conseguindo, porque se estivéssemos conseguindo, não teria tantos meninos, né, delinquindo por aí, tanta morte, tanto assassinato. Nós tentamos fazer o máximo para transformar o ser humano em humano, para viver em cidade, em civilização, né? Mas estamos perdendo. Sabe? Ah, sim, e os professores sofrem até ameaças em sala de aula, com questão de nota, se me reprovar, você vai ver o que vai acontecer. O negócio não está fácil não, né, professor? Não está fácil. Os alunos estão mais preocupados em passar de ano, passar pela escola, do que aprender. Então, se eles não têm muito interesse e não fazem tudo que tem que ser feito, as atividades, e eles não tiram notas, eles vêm tirar satisfações com os professores. Né? Aí que fica aquele embate. Eles querem ter os direitos deles, mas não fazem os deveres deles. Né?
Então, tem muito esse desrespeito dos alunos com os professores, porque quando a gente chama atenção, quando a gente quer que eles aprendam, quer que façam as atividades, eles não fazem, mas ao mesmo tempo eles querem tirar notas, né? Então, está muito difícil ensinar hoje em dia. Primeiro, você tem que chegar na classe e tentar colocar um mínimo de disciplina, né? Porque eles vêm com todo aquele ânimo para fazer de tudo, menos estudar, né? Então, a gente demora muito tempo até colocar todo mundo quieto e tentar fazer com que eles peguem o seu material para começar a aprender, né? Na esteira do que o professor Valdenir estava dizendo, a sociedade está perdendo realmente essa batalha. E o professor Carlos Gomes, no intervalo, dizia aqui para a gente, eu faço questão de passar para vocês, não é, que as crianças vêm com uma capacidade, não é, nata, não é, no néctar da essência dela, de ensinar a gente até. Você vê essas mãozinhas, quantas vezes pegam aqueles tablets, aquelas mãozinhas, tim, 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 pim, pim, pirim, 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 pim, 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 pim. Resolve tudo em 1 segundo, pô. Não é? Não que a gente não faça, mas demora, hein? Por que essa inversão, professor? Por que a gente não ouve mais as crianças e por que elas se deturpam tanto? O que é isso que está acontecendo? A oficina dos caracteres deve ser em que lugar? No lar, não na escola. A escola é um complemento de atividades que podemos falar como profissionais, ou atendendo o capitalismo, com o trabalho, com uma série de atividades que vai dar uma remuneração a cada um. Eu não sou contra nada disso. Eu sou contra, por exemplo, você falar em economia e a economia está subvertida de tal maneira que ela subvenciona o crime. Não existe economia informal. Existe uma exclusão de informalidade e a própria economia formal abastece, subvenciona para tirar proveito. Tira proveito nas drogas, trabalha-se numa empresa onde fabrica-se álcool. O que o álcool mata não está escrito, o que o cigarro mata, e estão na economia formal. Mas se fala em droga daqui, em droga de lá, mas são subvencionadas por quem? Então, quando nós falamos na criança, nós falamos na criança e na marginalização, na exclusão que a sociedade faz como um todo em todos os segmentos. Anuncia-se na televisão que um curso tal vai dar a condição perfeita para o cara ganhar alguma coisa, sair e ficar bem de vida. Mentira! É tudo falso. Por que a informação é falsa? Porque você vai disputar. Se tem o QI, quem é que indicou? Dá preferência para quê? Na firma, aqui, ali, acolá. Então, o que a gente percebe é que tudo isso é feito para ganhar dinheiro. É para encher o bolso de alguém. Então, nessa escala de valores, a pirâmide de baixo para cima, é aquela massa de manobra de 98%, 99%, 89% serem manobrados de cima para baixo, pelo poder. O poder não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com a natureza. Se você pega o Stephen Hawking, né, que teve todo o tempo do mundo para pesquisar o universo, ele chega, na pesquisa dele no universo, num buraco negro, e é onde não existe nada. Ele chega lá ao nada. Mas fala de um buraco negro no universo. Nós temos de vida na Terra 7 bilhões de anos aí. 3 bilhões foi para detectar duas bactérias. Duas bactérias que... algas azuis, que detectam a fotossíntese, certo? A ameba, que todos os seres vivos inerentes partem dali. Esse estudo científico do homem em cima disso é só apagar o Sol. O Sol, toda essa obra que nós observamos no universo, nós somos fruto desse sistema solar. Quando ele se apagar, ele está em expansão. Mas existe uma outra teoria, a gravidade, que o Newton deu o nome e disse que o Newton criou. Não, o Newton detectou uma verdade existente no universo. Então, quando o Sol se apagar, todos os planetas inerentes retornarão ao seu núcleo. E a esse núcleo não precisa de uma explosão. A explosão não é uma bomba atômica. É simplesmente, em estado latente, um pensamento que não foi feito na mente do homem.
Agora, por exemplo, esse microfone que está na sua frente é um pensamento gerado pelo homem. Então, todo o pensamento do homem vem por análise. Ele não tem conhecimento causal. Ele pega o bonde andando de qualquer pensamento e tenta reciclá-lo. É a história das civilizações, do tempo que nós estamos vivendo. Aliás, é um pensamento da década de 40. De 40, de 40, um RCA Victor valvulado. Valvulado. Então, você alô, tem experiência alô, de um, tudo dois, isso três, aí. Alô? Eu sou do tempo do Rádio Galena. Eu punha na pedrinha lá para pegar as ondas de rádio. E do tempo da difusora também, né, Da professor? difusora. Ixi, lá no passado. Veja bem uma coisa, eu sou um ouvinte de rádio, porque eu gosto do rádio. Agora, eu vivi todos os personagens que fizeram rádio como se estivessem em mim. Era aqueles que eu aceitei ou não. Você está, puxa vida, jovem, seguindo, estamos de cabelo branco os dois aí, você é mais jovem que eu. Mas estamos caminhando, eu aprendi muito com você no rádio. Imagina. No tempo de Estados Unidos, de Voz da América, de viagem. Você é uma fábula no rádio. Agora, veja uma coisa, quando você se apagar, o que vai restar? Nada. O microfone, esse Nada, pensamento. é uma lápide no cemitério. Então, esse tempo existencial é que interessa para você. Esse é o humanismo que eu estou tentando transmitir e praticar. E, professor, falando em transmitir e praticar, fala um pouquinho do curso. É gratuito esse curso de humanismo? Isso tudo que nós estamos fazendo, eu dou um curso na internet sobre o humanismo e isso tudo a gente vai colocando informações de tal forma que dê possibilidade ao aluno desse raciocínio verbal. Ele pegue a história do mundo, ele vai ver a filosofia, a ciência do homem, os pensadores do passado, os educadores, traga para o tempo dele, faça um comparativo com ele mesmo. Como é que ele está vivendo? Ele está vivendo condicionado por informações que vieram de fora e ele é veículo dessas informações e corre atrás e não sabe por quê? Ou ele despertou para si mesmo, começando a gerar conhecimento causal nos pensamentos que ele estiver operando? Agora, quando ele voltar-se para dentro dele mesmo e descobrir a consciência que é intrínseca dele, ele não precisa mais do pensamento. Ele passa a ser um filântropo na execução desses pensamentos. Ele deseja a felicidade do outro que está ao seu lado, a riqueza do outro que está ao seu lado. Ele tem que trabalhar em função da humanidade. Ele não vive só quando ele vive no plano físico. Aliás, o pensamento é uma coisa tão forte que tudo que a nossa vida, nós criamos com o nosso pensamento. Né? No meu pensamento eu criei a TV+, eu criei, não que eu tenha feito a cenografia, mas foi o seu Carlos Carreiras, mas eu convivo com esse cenário, não é? Então tudo que eu vivo está à minha volta, faz parte do meu pensamento. É interessante Perfeitamente. isso. Não é só isso, esse pensamento, e a gente pode ele é fazer... ascendente ou descendente. Claro. Vamos supor que você passe por existências, aí você chega lá no começo do Big Bang, lá, com as duas bactérias e etc e tal, inserida no contexto toda a história do homem, numa outra mente, senão a dele, né? Uma mente divina dentro dele. Quando você volta no tempo e no espaço para entender tudo isso, você vai perceber que na fase existencial que você teve, nesse pensamento que você reformulou, essa somatória de mais e de menos é que é importante para você se libertar. Ou você se liberta do livre-arbítrio, ou você vai descender. Descender é enxergar o universo e não admitir que você só está em vida na Terra. Se tiver vida em outros planos, não serão visitadas por naves espaciais, e sim através do pensamento. Você ascende a N moradas, certo? Através do pensamento. Você não precisa de uma nave para ir lá. Eu com você conversando metafisicamente, eu posso pegar dentro... Quando você deita, 30 segundinhos, deita, põe a cabeça no travesseiro e sonha. Quando você sonha é metafísico. Você está dentro da alma com todo o pensamento que a humanidade já gerou. E quem pensa acordado e sabe pensar, vai falar, mas todo mundo também pensa. faz a mesma Então, coisa. Eu faço viagem com você agora. Claro, nunca está só também. Não. Nunca está só. Com Deus, a solidão é Claro. uma gostosura.
Estão me fazendo Duro é ser sinal, professor, solitário com homem. que agora acabou mesmo, é isso? Agora acabou. Agora não tem mais jeito. Eu queria agradecer ao professor de História e Filosofia do Colégio Torlone e Holanda, em São Caetano do Sul, Valdenir Abel dos Santos. Professor, pode mandar um alô para os seus alunos aí? Estamos voltando agora, né? Dia 4 começa mesmo de fato as aulas. É um prazer enorme, né? Reencontrar os amigos. Mas eu só queria falar uma coisinha. À vontade. Se o governador, né? Se o governo resolvesse fazer uma inversão, investir o que ele investe na universidade, investir na base, aí nós teríamos aquela situação que você colocou logo no começo do programa, que você falou assim, olha, tem tanto perigo que eu prefiro ficar em casa. Mas é isso por quê? Porque se fosse investido na base, nas crianças, nós não teríamos tanto criminalidade. Diria o Sherlock Holmes, elementar. Por isso que nos Estados Unidos chama elementary school, não é? Que é a base de tudo. Mas se não tiver base, não tem mais nada. Não tem mais. A casa cai, a gente trupica. Não é? Não é? Precisa diminuir os alunos da sala, investir um pouco mais no professor, né? Dar mais condição de um bom tratamento com os alunos, humanizá-lo, né? Claro. A possibilidade de... Né? Aí vai melhorar, professor, vai melhorar. Tá certo. Obrigado pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço. Professora Sônia Maria Bundeschut, formada pela Fundação Santo André em Letras e vários cursos aí, uma professora de inglês já com bastante experiência. Muitíssimo obrigado pela presença, professora. Obrigada. Eu gostaria só de falar, de dar boas-vindas aos alunos, né, este ano, e gostaria que eles viessem com mais interesse de estudar, de aprender, não ficar só brincando com o celular na sala de aula, né? E também dizer que, assim, às vezes eu me sinto frustrada de não conseguir passar todo o que eles teriam que aprender, ou tudo que eu aprendi, meu conhecimento. Mas eles vão construindo o conhecimento junto comigo. Mas também eu tenho, assim, orgulho de dizer que alguns alunos, né, vão para frente, né? Eu tenho 2 alunos que... Uma aluna foi escolhida como jovem embaixadora em 2006, né? Legal. A única do ABC entre 3.000 candidatos, né? Que é um programa que leva todo ano, agora 35 alunos para passar 2 semanas nos Estados Unidos, com tudo pago. Mas são alunos de escolas estaduais, municipais, que não têm condições de ir por outra maneira, mas elas vão por seu mérito, por aprender o inglês, por ser um cidadão. E também temos um aluno que ganhou uma bolsa de estudo em Londres, né, de balé, que está lá agora em Londres. Ok, obrigado, professora. Professor Carlos Gomes, agora o tempo está esgotado, vou dar só 15 segundos para o senhor, professor de Humanismo da Educação, pós-graduado em docência do ensino superior. Eu só queria passar do professor o site, né, professor? É complicado esse site aqui, hein? É www... Se entrar em www.arf.com.br, já melhorou. Entra nesse site, aí tem o blog. Entrando no blog, vai encontrar as lições de humanismo que nós fazemos pela internet e como inscrever-se nesse curso de humanismo, que é totalmente gratuito. Tá. E tudo que nós desenvolvemos como tema no programa de hoje pode ser encontrado, assimilado e dado sequência nessa programação. Então, e tem esse aí também, né, professor? www.learncafé.com/cursos/a arte de realizar o fantástico. Aí já entra direto no EAD. Beleza. Já se inscreve e faz o curso. Muito bom. Gostei muito. Programa de altíssimo nível com convidados de altíssimo nível também. Muitíssimo obrigado, senhores. Obrigado. Vamos fazer, então, o último intervalo. Vamos tudo para o último recreio. Quando é professor assim, é recreio. E já já a gente volta com o bloquinho final. Eu sei, Rafinha, que eu estourei o horário, mas o que eu vou fazer, pô? Os professores tudo bala aqui, pô. Tá bom. Vamos recuperar, vou fazer o encerramento final aqui bem rápido. Um abraço, viu? Agradeço o Evandro aí, o Audioman, está começando hoje, estreando hoje, saiu-se muito bem, viu? Parabéns, cocada. Um abraço, Rafa. Chegamos ao final de mais um programa. Continue assistindo a nossa programação de varejo. Eu sempre falo, gente, e é verdade, as maiores e melhores ofertas do mercado estão Quicozi na TV+. Saia de casa já economizando, repito, assistindo a nossa programação de varejo. A gente volta com um novo programa, numa próxima oportunidade, com um tema sensacional. Tchau, fui!